Bom dia, galerinha dos sextos anos do Sagrada Família. Em nossa aula de hoje de ciências, nós vamos fazer a correção das atividades relacionadas à aula anterior da nossa videoaula, que foram sobre as transformações físicas e químicas e também reagentes e produtos. E lá na página 45 da apostila de vocês têm algumas imagens aqui no primeiro exercício. E ele diz: classifique as transformações, indicando F para física e Q para química. Bom, a primeira situação, você tem um pão com mofo, bolor. Isso significa que o pão está em decomposição, em apodrecimento. Então, é uma transformação química porque não tem como você retirar esse bolor e tornar o pão novamente no seu estado bom inicial, tirando o apodrecimento dele. A segunda imagem é secagem de roupa no varal. Então, a roupa estava molhada. Essa água da roupa passou do estado líquido para o estado de vapor. Então, isso é uma transformação da água do estado líquido para vapor, uma transformação física da matéria. A terceira é o derretimento do sorvete. O sorvete não deixou de ser sorvete porque ele derreteu, então apenas mudou o seu aspecto físico. E isso é uma transformação física. Choque entre automóveis no acidente de trânsito. Então, o amassar da lataria dos carros aqui não deixou de ser carro, não deixou de ser lata devido ao acidente. Então, apenas mudou a estrutura física. Portanto, é física essa transformação. Fotossíntese. Toda fotossíntese ela é química. Por quê? Porque as plantas absorvem luz solar, absorvem gás carbônico, transformam em energia, que é a glicose, e devolvem o oxigênio para o meio ambiente. Então, o processo de fotossíntese é classificado como uma transformação química. Queima da madeira em um fogão a lenha. Bom, toda queima ela é química. Por quê? Porque ele altera a estrutura química da matéria, ou seja, não tem como eu pegar o carvão e as cinzas e voltar a ser a madeira. Então, transformou toda a estrutura molecular, certo? Continuando aqui. Nós temos aqui na sequência a análise das imagens de transformações e ocorrências químicas que ocorrem. E ele quer saber, nos três componentes, se houve liberação de luz e calor, mudança de aspecto e mudança de coloração. Bom, aqui primeiramente, ele diz: as tinturas contêm substâncias capazes de alterar a pigmentação natural do cabelo. Então, como houve uma modificação no aspecto do colorido do cabelo, é mudança de coloração. Aqui nós temos o gás de cozinha. Ao reagir com o oxigênio presente no ar, ele produz uma chama. Isso é liberação de luz e provoca o calor, produz o calor pela reação. E aqui na terceira imagem é a mudança de aspecto, ou seja, o ferro presente na lataria do veículo, ele reage com o oxigênio do ar e com a água e forma a ferrugem. Então, houve uma mudança no seu aspecto. E esses três são evidências de transformações químicas no nosso meio ambiente. Na página 46, vocês têm ali uma imagem de uma festa junina. Os meses de junho e julho, eles são caracterizados por uma das mais tradicionais festas brasileiras, que é a festa junina. Por todo o país, essas celebrações e essas homenagens aos santos populares são uma ótima oportunidade para comer pipoca, maçã do amor e se divertir com as brincadeiras e danças. Então, aqui nesta imagem, ele quer saber se o que ocorre aqui é transformação física ou química para essas frases abaixo. Vamos à primeira. Lenha queimando na fogueira. Química. Toda queima é química. Lata amassada no chão. É física por quê? Porque quando a gente amassa, só muda a estrutura física da latinha, não altera a estrutura química, ela não deixa de ser lata.
Pipoca estourando no carrinho do pipoqueiro. É uma estrutura química porque não tem como eu pegar os grãozinhos de pipoca e voltar a ser grão novamente, porque ele se transformou, estourou e aumentou o seu tamanho. Canjica cozinhando na panela também é uma estrutura química, por quê? Porque ela deixou os grãozinhos pequenos e transformou-se em grãozinhos maiores, hidratados, né? Não tem como voltar ao seu estado inicial. Bandeirinha de papel rasgada pelo vento. Então, a palavra-chave está aqui, ó, rasgada. Então, essa bandeirinha de papel rasgada mudou apenas a estrutura física, apenas atribuir em duas partes essa bandeirinha ou mais, mas não houve alteração química. Então, a frase é física. Questão número 4. Descubra as palavras que devem ser escritas nas linhas horizontais para completar o crucigrama. Então, nós temos aqui na página 47 o nosso crucigrama e na página 46 nós temos as frases. Vamos a elas. Nome dado a uma transformação química. Reação química. Toda reação é porque houve uma transformação, uma modificação. Substâncias indicadas à direita da seta numa representação de reação química. Então, antes da setinha, sempre a gente tem os reagentes. Depois da setinha, nós temos os produtos. Então, significa que à direita vai ser os produtos da reação. Então, número 2, produtos. 3. Transformação que ocorre sem a formação de novas substâncias. É uma transformação física da matéria. Então, física é a resposta. Fator que influencia a velocidade de uma reação é a temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, mais a velocidade também vai ser aumentada, certo? Ou vice-versa, se eu tenho uma velocidade bem grande, a temperatura também vai ser aumentada. Evidência que comprova a ocorrência de uma reação química é a liberação de gás ou liberação de luz. Então, aqui na cruzadinha, a gente pode escrever liberação de gás, tá bom? Ou luz também estaria correto. Rapidez com que os reagentes são transformados em produtos. Isso eu chamo de velocidade desses reagentes. Então, essa velocidade faz com que seja transformado num novo produto. E número 7, substâncias indicadas à esquerda da seta numa representação de reação química. À esquerda, sempre nós temos os reagentes. Então, primeiro nós temos reagente e depois nós temos os produtos, porque todos os reagentes vão somar, dando origem a um novo produto. Continuando, ali na página 47, na questão 5, ele diz: analise os itens a seguir e classifique em física ou química. Justifique sua resposta por meio da análise da característica de cada situação. Depois, no item C, cite e descreva uma transformação que ocorre no seu cotidiano. Bom, primeira situação. Ao colocar fermento na massa de pão, observa-se pouco tempo depois a expansão da massa. Que transformação que houve ali? Química. Por quê? Porque o fermento, ao ser adicionado a esta massa, ele vai fazer com que ela cresça pela liberação do gás durante essa reação química. Então, essa seria a nossa justificativa. B. Ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre a liberação de gás. Então, só liberar o gás é uma transformação física, porque abrir a garrafa de refrigerante faz com que esse gás presente no líquido escape. Como não há alteração na composição química da matéria, essa ação é uma transformação apenas física. Letra C, ele quer que vocês deem um exemplo do dia a dia de vocês que respaldem situações físicas ou químicas. Então, aqui, ó, são diversas situações que podem ser mencionadas, né, pelo aluno no caso. Então, roupa secando, que é uma transformação física, o gelo derretendo, né, também é uma transformação física. Agora, química. Cozinhar de um ovo, um comprimido efervescente quando você não está passando bem do estômago, né? O efervescer do comprimido é uma transformação química. O processo de digestão, quando você se alimenta de um sanduíche ou de qualquer alimento, o processo digestório é uma transformação química também, tá?
Então, essas transformações químicas e físicas, elas ocorrem no dia a dia. Então, pode mudar a cor, o sabor, a estrutura. Então, a gente tem que relacionar para ver o que é químico e o que é físico. Aquilo que altera a estrutura molecular é sempre química. O que não altera é física. Próxima questão, número 6. As transformações químicas ocorrem com o tempo, sempre ao nosso redor. Um exemplo muito comum, principalmente em regiões litorâneas, é a formação da ferrugem em materiais como portões, pregos, entre outros. Devido à exposição ao ambiente, o ferro reage com o oxigênio e com a água da umidade do meio ambiente, que se deteriora. Então, aqui nós temos a fórmula: ferro mais oxigênio do ar mais a água formam o nosso produto, que é a ferrugem. Então, o que nós temos aqui, ó? Ferro mais oxigênio mais água, sempre à minha esquerda, antes dessa setinha, eu vou chamar de reagentes, ou seja, 2 ou mais reagentes estão transformando-se, modificando-se, reagindo para formar o meu novo produto. O meu novo produto, no caso aqui, é a ferrugem. Então, é bem simples, ó. Antes dessa flechinha aqui, eu chamo tudo de reagentes. Depois da flechinha, eu vou dizer que são os meus produtos formados, certo? Número 7. A todo momento, substâncias presentes no planeta Terra estão se transformando. As plantas, por exemplo, com a energia da luz solar, convertem a água e o gás carbônico em glicose. A glicose é um tipo de açúcar, pessoal, que constitui o alimento das plantas. É um açúcar que dá energia para elas. Durante esse processo, chamado de fotossíntese, o oxigênio é liberado no ambiente. Representa a fotossíntese indicando os reagentes e os produtos dessa reação. Vamos lá então. Tudo que é antes da setinha, conforme eu expliquei, são os reagentes. Tudo que é depois são os produtos. Então, água mais gás carbônico são os reagentes. Reagentes, água e gás carbônico. Aí eu coloco a setinha. O que vai formar na minha fotossíntese? A glicose, que é o meu açúcar, mais o oxigênio do ar, que são os meus produtos formados. Então, você deve escrever reagentes, água e gás carbônico, estão reagindo. Para realizar a fotossíntese e terminá-la, vai formar os meus produtos, que é a glicose e o oxigênio do ar, para ser devolvido, certo? Número 8. Vocês têm algumas moedas aqui com ferrugem. Essas moedas, quando guardadas por muito tempo, elas adquirem uma camada esverdeada na sua superfície, conhecida como azinhavre. Esse material ele é resultado da reação do cobre da moeda com oxigênio e o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e também o vapor da água do meio ambiente. De acordo com essas informações, quais são os reagentes envolvidos na formação do azinhavre? Primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Esse material é resultado da reação do cobre da moeda, então cobre da moeda, com gás oxigênio, com o dióxido de carbono e o vapor de água. Então, esses componentes é que são os meus reagentes envolvidos para formar o azinhavre. Então, se eu quisesse saber o meu produto, era só eu colocar uma setinha aqui e escrever azinhavre. Então, ó, cobre, gás oxigênio, gás carbônico e vapor de água são reagentes. Setinha vai formar o meu produto, que é o azinhavre. Tudo bem? Questão número 9. Para garantir a integridade dos medicamentos, é necessário armazená-los em condições adequadas de uso e dentro do prazo de validade. A ação do calor, por exemplo, pela elevação da temperatura do ambiente, pode provocar alterações do produto como: primeiro, a evaporação de um ou mais componentes. Segundo, a formação de compostos indesejáveis. Em relação a essas transformações, classifique-as em física ou química. Evaporação de um mais o componente. Ela é física porque a evaporação não muda o aspecto químico, não altera a estrutura molecular, apenas a forma física.
Formação de compostos indesejáveis. No caso aqui, formou um composto novo, certo? Então, é uma transformação química, certo? Próxima, lá na página. Por que os alimentos cosméticos e medicamentos estragam? Bom, a gente tem que entender o seguinte: todos os alimentos, os medicamentos, os cosméticos, eles têm um prazo de validade, certo? Então, quando a gente diz que um produto está estragado ou vencido, é porque ele sofreu uma transformação que levou à perda das funções, propriedades ou as qualidades que ele devia ter e que podem fazer alteração no nosso organismo, muitas vezes podendo ser tóxico também. Quando os cremes, assim como outros produtos, também medicamentos, eles estão vencidos, os especialistas eles já alertam antes disso, que isso pode fazer muito mal para o nosso organismo e para o meio ambiente. Produtos desse tipo, quando vencidos, não só perdem a ação esperada, como apresentam outras mudanças indesejadas. Nos alimentos pode ocorrer a produção de toxinas, que é muito prejudicial. Então, as mudanças como essa são pistas que nos alertam para manter o olho vivo no prazo de validade. Então, que pistas são essas? Alteração na cor, né? No sabor. Se você algum medicamento que você põe como colírio e ele pode dar irritação nos olhos. Então, isso são fatores que podem levar a toxinas liberadas para o nosso organismo e causar malefícios. Aí, nessa questão, ele diz assim: a todo momento, em toda parte, ocorrem várias transformações químicas, até mesmo quando os alimentos, cosméticos e os medicamentos estão guardados dentro de um frasco fechado. Por mais que esses produtos estejam nessas condições, a estrutura das substâncias é modificada, ainda que de forma mais lenta. Por esse motivo, depois de aberto, é importante seguir orientações específicas de validade para cada produto. Então, com base nessas informações e no texto, responda: você, aí na sua casa, você costuma observar a data de validade nos produtos de compra? Pensa um pouquinho, devemos sempre observar, né? Então, para quem não costuma, é importantíssimo a gente estar observando esse fator. Letra B. Antes de usar os produtos que já estão guardados há algum tempo, você verifica o prazo de validade? Sim ou não? E por quê? Letra C. O que você faz ao identificar produtos vencidos? O que a gente deve fazer? Dependendo do produto, a gente joga no local adequado, no lixo, se é reciclável ou não, né? Então, a gente vai verificar qual é o método mais apropriado para jogar, para identificar também esse produto. D. O que acontece com os produtos após o prazo de validade ser expirado? Bom, ele perde, gente, a qualidade, ele perde, né, o seu valor proteico se for um alimento e ele vai se tornar um produto muitas vezes tóxico para a nossa saúde. Que cuidados podem tomar para que não ocorra transformações indesejadas antes da data de validade especificada? Explique sua resposta. Quais os cuidados? Primeiramente, estar sempre observando o prazo de validade dos produtos, tanto de alimentos, principalmente, né, de alimentos, mas também cosméticos, cremes, colírios, medicamentos, né? É muito importante a gente observar o prazo de validade para não correr o risco de ser intoxicado ou sofrer algum tipo de alergia. Na próxima página, horas de estudo, você tem o seguinte: classifique as transformações a seguir em física ou química. Dissolução do sal de cozinha num copo com água é uma transformação física. Escurecimento de uma colher de prata na gaveta é química. Cozimento de um alimento na panela, química. Produção de gelo em formas no congelador, física. Precipitação das gotas de água das nuvens em forma de chuva, física. Bom, vamos para explicar a letra A.
Quando eu falo em dissolução do sal de cozinha no copo com água, eu digo que é física por quê? Porque tem como eu fazer o processo de evaporação dessa água e voltar a ser água natural e o sal ficando no fundo, por isso ela é física. Quando eu digo em escurecimento de uma colher de prata na gaveta, ela sofreu uma reação química. Por quê? Por causa do oxigênio com o ferro que formou a ferrugem. Cozimento de um alimento na panela é uma transformação química, porque não tem como voltar a ser o alimento natural ou ao seu estado normal. Produção de gelos em forma no congelador, física. Então, a produção de gelos em formas, não vai alterar a estrutura da matéria, então apenas a física, a estrutura química não se altera as moléculas. Precipitação das gotas de água nas nuvens em forma de chuva, é física. Por quê? Porque a água ela sobe, evapora no seu estado, sofre a precipitação, condensação nas nuvens e cai na forma de precipitação, que é a própria chuva. Então, esse é o fator físico da água. Entre as alternativas citadas a seguir, qual representa uma transformação física? Cozimento do ovo, queima do papel, amadurecimento de uma fruta, azedamento do leite ou formação do orvalho? A formação do orvalho, né, gente? Porque o orvalho, ele corresponde à condensação do vapor de água que está na atmosfera. Então, é a transformação da água do estado do vapor para o líquido. Então, aqui nós temos a letra E. Número 3. Das alternativas a seguir, assinale aquela que corresponde a uma transformação química. Então, a única aqui, água líquida em vapor, isso é físico. Liberação de gás ao abrir um refrigerante, só liberar o gás é físico. Atração de uma agulha por um ímã, quando a agulha que é de ferro é atraída pelo ímã, então aqui é física. Formação da ferrugem em uma tesoura antiga, é química, transformou em ferrugem, né? O ferro com a liberação ali da ferrugem, porque houve o que? Uma alteração, onde ele pegou o oxigênio do ar, ele pegou o ferro, juntou e transformou em ferrugem. Dissolução do açúcar em um copo com água. Dissolver o açúcar é uma transformação física, porque apenas foi dissolvido, tem como voltar a ser água normal. Então, apenas a letra D é uma transformação química. Qual das transformações a seguir não altera a composição química da matéria? A fusão do gelo. Por quê? O que é fusão? É o derretimento, é a passagem do estado sólido para o líquido. Então, aqui nós temos a fusão do gelo. Então, digestão do alimento, combustão da gasolina, queima de uma vela e formação da ferrugem são propriedades químicas da matéria. Questão número 5. O derretimento de cubos de gelo em um copo com água líquida indica que ocorreu uma transformação física ou química? Justifique sua resposta. Bom, o derretimento do gelo, ele é uma transformação física, porque a água ela está no estado sólido, gelo, e ela pode derreter, transformar em líquido e vice-versa. Ou seja, não deixa de ser água, ela continua a sua propriedade H2O. Próxima questão. Dos processos apresentados a seguir, identifique aqueles que correspondem a uma reação química. Letra A, combustão. Combustão é queima do etanol nos motores dos automóveis, é uma transformação química. Queima do gás de cozinha, transformação química. Precipitação da chuva, quer dizer, quando a chuva ela cai na forma líquida, isso é físico. Fotossíntese das plantas, isso é químico. E respiração animal, toda respiração também é química. Então, letra A, B, D e E são transformações químicas que ocorrem na natureza, certo? Questão número 7. Transformação química é aquela que altera a composição química de um material, isto é, produz novas substâncias. Com base nessas informações, assinale as proposições a seguir e escolha aquelas que correspondem à transformação descrita. Então, vamos lá. Escurecimento de uma maçã descascada. Corresponde. Isso é transformação de uma nova composição. Apodrecimento de um pedaço de carne também é uma transformação que alterou o material. Obtenção do iogurte a partir do leite também é uma transformação química.
Formação de água a partir do hidrogênio e oxigênio. Também é uma reação entre duas moléculas, o H2 mais o O, formar o produto que é a água. Obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. Esse daqui é uma transformação física e não química, certo? Então, A, B, C e D são composições que foram alteradas, né? Foram modificadas em sua estrutura. Então, são alterações químicas. Número 8. Analise as transformações a seguir e classifique-as em físicas ou químicas. Vamos lá. Sistema, gelo. Sistema final, água líquida, porque o gelo derreteu. Transformação física. Água líquida é o sistema inicial. Sistema final, hidrogênio mais oxigênio que foram separados. É uma transformação química, porque aqui eu separei os componentes, ó, foram separados. Por isso que é química. Vinho e vinagre, totalmente químico, não tem como eu pegar o vinagre e voltar a ser vinho de novo. Água líquida em vapor de água, isso é física, a água evaporou. Barra de ferro mais oxigênio da água transformou-se em ferrugem pela ação, ou seja, barra de ferro mais oxigênio mais água formaram a ferrugem que é o meu produto. Isso é uma transformação química da matéria. Questão número 9. Você já viu uma fumaça branca utilizada em shows ou peças teatrais para promover efeitos especiais? Essa fumaça nada mais é do que o gás carbônico, ou seja, dióxido de carbono CO2, conhecida como gelo seco. Essa substância com aparência de gelo no estado sólido, ao entrar em contato com o ar aquecido, passa diretamente do estado gasoso, isso é, ela sublima. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês de sublimação é a naftalina que a mamãe tem em casa lá para usar no guarda-roupa, para traças e baratas. Então, quando a naftalina ela está no guarda-roupa, ela passa do seu estado sólido, aquela bolinha branca, para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. Então, isso é sublimação. Então, de acordo com essas informações, responda. A transformação é física ou química? Por quê? É uma transformação física, pois há mudança no estado da matéria sólido para gasoso, mas não há alteração na composição química. Então, sublimação é uma transformação física. Quantos elementos na fórmula dessa substância e quais são eles? Bom, há 2 elementos na fórmula do gás carbônico, o carbono e o oxigênio, porque ele é CO2. Então, C é o carbono e o oxigênio, né, que é o O2. Então, CO2, carbono e oxigênio. O esquema a seguir representa um sistema antes e depois de uma transformação. Observem aqui nós temos uma bolinha azul mais 2 vermelhas, que formou azul entre as 2 vermelhas. A gente poderia citar, por exemplo, aqui o carbono, né, como bolinha esfera preta, e aqui o oxigênio. Então, C mais 2 oxigênios, CO2. Então, a representação, como o C fica no meio, os 2 oxigênios do lado, nós temos a molécula do gás carbônico, que é o CO2. Ou seja, C mais O2 vai formar o meu produto, CO2. Página 52. Agora, responda. A figura representada corresponde a uma transformação física ou química? Bom, é óbvio que é química. Por quê? Porque se forma a formação de uma nova substância. Eu vou juntar 2 átomos, um de carbono, 2 oxigênios, para formar o meu gás carbônico. Então, isso é uma transformação química. Indique a quantidade de cada elemento antes e depois da transformação. Antes, nós temos o carbono e 2 oxigênios. Um carbono e 2 oxigênios. Depois, um carbono e 2 oxigênios. Então, tudo que tem antes eu tenho que ter depois. Ou seja, aqui é meu reagente e aqui vai ser o meu produto para formar o CO2, conforme o vídeo que a prof explicou para vocês. Letra C. Caso a transformação seja química, represente por meio de símbolos um esquema que identifique o reagente ou produto. Aquilo que eu falei, ó. O carbono mais o oxigênio são os meus reagentes, antes da setinha. Reagem para formar meu novo produto, que é o CO2. Considere a representação dos seguintes elementos. Aqui nós temos o hidrogênio em branco, o oxigênio em vermelho. Utilizando a simbologia representada, faça o que você pede. Letra A. Sabendo que a fórmula química dos gases oxigênio e hidrogênio é O2 e H2,
Desenhe essas substâncias. Então, aqui o que vocês devem fazer? Vocês vão representar em vermelho duas bolinhas maiorzinhas, tá? Para representar o oxigênio, O2. 2 átomos de oxigênios, 1, 2. E aqui duas bolinhas cinzas para representar o hidrogênio, 1, 2. Então, O2, ó. Se fosse só um, seria oxigênio somente, o elemento químico é oxigênio. Como é um gás oxigênio, O2, então são duas bolinhas. Aqui é a mesma coisa, duas bolinhas cinzas são os dois elementos hidrogênios. Na letra B, represente a reação química entre os gases hidrogênio H2 e oxigênio O2 para a formação da água H2O. No estado líquido. Porém, é necessário que a quantidade de cada elemento antes e depois seja a mesma. Aquilo que eu falei, tudo que eu tenho no reagente, eu vou ter que ter no produto. Então, aqui, ó, eu tenho duas bolinhas com mais duas e mais duas aqui antes do meu reagente. Ou seja, 2 hidrogênios mais 2 oxigênios, mais a formação aqui, que são os reagentes, que vão dar o meu produto, que vai formar o H2O. Então, para formar o produto, que é o H2O, eu preciso uma bolinha de H e uma bolinha de oxigênio e duas de hidrogênio, H2O. Essas bolinhas maiores é o meu oxigênio. As bolinhas menorzinhas são o hidrogênio. Então, H2O, 1, 2, ó. Então, tudo que eu tenho antes aqui, vocês percebam, ó, que eu tenho dois hidrogênios e dois oxigênios. Tá aqui, ó, os dois hidrogênios, 1, 2, e os dois oxigênios aqui. Então, tudo que eu tenho antes da flechinha reagente, tudo que eu tenho depois, eu tenho produto. Eu apenas uni. Eu peguei uma esfera grande com duas bolinhas pequenas, outra esfera grande com as duas bolinhas pequenas, formando os meus produtos finais. Página 53. Para ocorrer a combustão queima do etanol, que é o álcool comum, é necessária a presença do gás oxigênio. Essas substâncias, ao reagirem, se transformam em água e dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Com base nas informações, identifique as substâncias que correspondem aos reagentes dessa transformação. Primeiramente, nós devemos ler aqui, ó. Para ocorrer a queima do etanol, então aqui, ó, reagente, etanol, é necessária a presença do oxigênio. Então, eu tenho etanol e oxigênio. Então, quem são os reagentes? O etanol e o oxigênio na minha reação química aqui, certo? Na letra B, vocês têm ali, mencione os estados da matéria dos reagentes. O etanol está no estado líquido, que é o álcool, e o gás oxigênio, ele é gasoso, então, líquido, etanol, e gás oxigênio no estado gasoso, gás. Letra C. Identifique as substâncias que correspondem aos produtos desta formação. Vamos lá. Água e dióxido de carbono ou gás carbônico são as substâncias que vão dar o meu produto. Então, o etanol e o gás oxigênio vão formar, ó, aqui no texto, se transformam em água e dióxido de carbono. Quer dizer que o meu produto é água e dióxido de carbono formado. Letra D. Menciona os estados da matéria dos produtos, líquido e gás. Então, aqui, ó, a água do meu produto é líquida. O dióxido de carbono do meu produto é gasoso, então líquido e gás, certo? Conforme o meu reagente, conforme o meu produto. Representa a reação química descrita. Vamos lá. Etanol, tá aqui, líquido, mais oxigênio, presença de oxigênio, tá aqui, gasoso, são os meus reagentes. É interessante vocês escreverem embaixo aqui, ó, reagentes, tá? Etanol mais oxigênio, reagentes, que vão dar o meu produto. Quem são os meus produtos? A água líquida e mais o dióxido de carbono gasoso. Tá aqui, ó, água e dióxido de carbono. Aí aqui embaixo você escreve produto formado. Produto apenas, certo? Número 13. Observe a ilustração a seguir. Aqui nós temos as esferas que a gente deve considerar as legendas a seguir. Aqui nós temos o sistema inicial e aqui nós temos o sistema final.
Para as esferas, considere a seguinte legenda. Cinza claro vai ser o hidrogênio, símbolo H. O vermelho vai ser o oxigênio com o símbolo O. Responda às questões. Que substância está representada no sistema inicial e no sistema final? Identifique-a por meio da fórmula. Bom, tanto no sistema inicial quanto no sistema final, a substância é H2O. Por quê? Porque eu tenho aqui hidrogênio, H, mais O. Então, eu tenho H2O, certo? Então, a substância formada é a água, cuja fórmula é H2O. Página 54. A mudança representada corresponde a uma transformação física ou química. Justifique. A transformação é física, pessoal, porque não vamos observar a formação de uma nova substância. O que eu tenho antes ali naquele frasco, eu vou ter depois, que é o H2O, certo? Número 14. O processo de fotossíntese envolve uma reação química em que o dióxido de carbono, que é o CO2, reage, quer dizer, o dióxido CO2 mais água, H2O, reage com água, forma a glicose e o gás oxigênio. Então, glicose e o gás oxigênio são os meus produtos formados. O dióxido de carbono e a água são os meus reagentes. Então, aqui ele diz assim, ó. Quais são os reagentes? É tudo que eu tenho antes da setinha, tudo que está reagindo para formar o meu produto. Então, eu tenho dióxido de carbono e água, conforme diz aqui, ó. Dióxido de carbono reage com água, eles dois estão reagindo. Quais são os meus produtos? A glicose que foi formada e o gás oxigênio, ó. Formar a glicose, C6H12O6, e o oxigênio, O2. E aqui ele diz: represente por meio de um esquema a reação da fotossíntese. Então, vocês vão escrever ali, ó, dióxido de carbono, vocês podem colocar CO2, em vez de escrever, mais H2O, setinha, C6H12O6, que é a glicose, mais O2, que é o oxigênio. Ou você pode escrever também, senão você pode copiar daqui de cima o que é reagente antes da fletinha, o que é produto depois da setinha. Questão número 15. As chaminés das indústrias, os escapamentos de veículos e as queimadas, elas estão constantemente lançando no ar grande quantidade de substâncias prejudiciais à saúde, os poluentes. Uma dessas substâncias é o dióxido de enxofre, SO2. Por que dióxido? Porque nós temos dois oxigênios aqui, ó, dióxido, 2 de di. De quem? De enxofre. O S é o símbolo na tabela periódica do enxofre. Que em contato com o oxigênio do ar atmosférico, então esse enxofre em contato com o oxigênio do ar, se transforma em trióxido de enxofre. Três oxigênios, trióxido de enxofre. Esse poluente, ao combinar-se com o vapor de água da atmosfera, forma o ácido sulfúrico da fórmula H2SO4. Sabendo que essa substância ácida, ao se dissolver na chuva, constitui a chamada chuva ácida, responda. Quais são os reagentes envolvidos na formação do H2SO4? Nós temos que retirar aqui tudo que é reagente, tudo que vai formar. Então, olha só, eu tenho trióxido de enxofre, SO3, e o vapor de água, H2O. Esses são os reagentes. Escreva de duas maneiras, a reação química que tem como produto um dos componentes da chuva ácida. Então, nós podemos colocar o trióxido de enxofre, que é o CO3, mais a água H2O, que vai formar meu novo produto, que é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, certo? Então, gente, nós ficamos por aqui com a nossa correção. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me mandar no webmail que eu faço uma nova explicação, se for precisa, ou respondo por lá. Um grande abraço e até amanhã.